O Fantástico mostra agora o passo a passo de como as forças dos Estados Unidos e de Israel conseguiram se infiltrar no espaço aéreo do Irã. Você vai ver como os militares abriram um corredor no céu até a capital Teherã para acertar o alvo principal, o líder supremo Ali Khamenei. Esse é o sistema de defesa antiaéreo iraniano, um dos maiores do mundo. São milhares das chamadas baterias espalhadas pelo país. A operação de ontem mirou em, antes de tudo, abrir o céu. A joia da coroa iraniana são as baterias Bavar 373, que são compostas por 4 componentes. 2 são radares. O primeiro, que funciona como os olhos, é uma antena gigante que varre os céus em busca do inimigo. Emite ondas de rádio, que quando esbarram num objeto, emitem uma espécie de eco que identifica a posição. Quando uma aeronave é detectada, uma outra antena trava nela para manter a posição e guiar um míssil como esse com precisão matemática. Aí, os oficiais, dentro de um outro caminhão blindado, cheios de telas, decidem se o alvo é inimigo e apertam um botão. E é aí que entram em cena esses tanques. Cada bateria pode ter até 8 desses, que se posicionam e lançam o míssil de defesa. Mas as inteligências israelense e americana estudaram o sistema nos últimos anos e criaram um plano para desativá-lo cirurgicamente. A grande estreia de ontem foram os novos drones americanos, chamados LUCAS, a sigla em inglês para Sistema de Ataque e Combate Autônomo de Baixo Custo. Custam $35 mil cada. Ironicamente, foram inspirados num modelo de drone desenvolvido pelos próprios iranianos, o Shahed 236, usado largamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os americanos capturaram um desses drones e fizeram a engenharia reversa. De acordo com o Comando Central americano, centenas deles invadiram os céus iranianos como um enxame. Esses drones são capazes de ficar totalmente parados no ar por até 6 horas e estão conectados entre si, cada um deles com 18 quilos de explosivos no seu interior. Mas ontem eles serviram como iscas, porque os radares iranianos miraram suas ondas de rádio nos drones baratos e revelaram suas posições. Com essas informações, os americanos lançaram a primeira leva de Tomahawks, direto de navios e submarinos no Golfo Pérsico e Mar Arábico. São dos mísseis mais avançados, com um motor de avião e sistema GPS e de imagem. Levam 450 quilos de explosivos. Os Tomahawk voam a 30 metros de altura, seguindo as linhas de montanhas e vales, e foram mandados para destruir as bases depois que elas expuseram os seus sinais de radares. Enquanto isso, na fronteira, aviões americanos começaram a chamada guerra eletrônica, que miram em embaralhar aqueles sinais de rádio emitidos pelas antenas iranianas. Eles lançam sinais mais fortes. Isso faz com que os computadores das baterias de defesa iranianas deem tela preta. Foi aí que 15 minutos depois entrou em cena a frota dos 200 aviões israelenses. Uma orquestra de destruição aérea como não se via desde as grandes guerras do século XX. Os primeiros a invadir os céus foram pelo menos 25 dos caças de quinta geração. O F-35I Adir. Os aviões israelenses entram no espaço aéreo no modo fantasma, ou stealth. Eles têm formas anguladas ou serrilhadas. Quando a onda do radar chega neles, ela volta para outro lugar. Imagina jogar uma bolinha de tênis contra uma parede inclinada. Ela não volta para você, mas para outra direção. Os mísseis estão escondidos dentro da barriga desse avião, que acabam virando pontos menores do que uma abelha no radar inimigo. Além disso, esses caças são capazes de se infiltrar nos computadores iranianos, não para desligá-los, mas para fazê-los pensar que está tudo bem, enquanto as bombas já estão caindo.
David Deptula é tenente-general veterano da Força Aérea Americana. Já foi chefe de vigilância e inteligência e um dos estrategistas da Operação Tempestade no Deserto, na Guerra do Golfo, em 1991. Ele disse ao Fantástico que antigamente eram necessárias várias aeronaves para encontrar, detectar a localização exata e destruir o alvo. Mas hoje, todas essas habilidades estão nesses caças de quinta geração. Depois invadiram os céus os F-15I Ram, que podem carregar até 10 toneladas de dinamite. Eles foram mandados para destruir sistemas de defesa subterrâneos. Havia também aviões postos de gasolina que podem reabastecer um caça em pleno voo. Além disso, os grandes maestros eram aviões capazes de detectar se algum míssil iraniano estava em rota para que os caças israelenses pudessem desviar. Dessa forma, em poucos minutos, americanos e israelenses abriram um corredor até Teherã e atingiram o alvo principal, o distrito de Pasteur, no centro da capital. Ali fica o complexo de Beit Habari, a casa do líder. Muitos pensavam que o Ayatollah estivesse num bunker subterrâneo nas montanhas, mas Ali Khamenei estava escondido dentro de uma das casas desse complexo altamente fortificada com bunkers subterrâneos. Os caças israelenses usaram munições de penetração do solo, preparadas para atravessar metros de concreto e pedra antes de explodir. A operação foi tão rápida que não daria tempo de fugir dali de helicóptero ou num comboio protegido. A casa de Ali Khamenei ficou assim. O Ayatollah foi morto nas primeiras horas. Deixou os iranianos sem comando forte. Os caças iranianos nem levantaram voo para tentar seguir os superaviões israelenses. Se limitaram a contra-atacar bases militares americanas no Catar, Bahrein, Kuwait, entre outros. A operação de ontem marca uma nova fase de guerras no mundo, em que sistemas de defesa são sobrecarregados por uma multidão de objetos voadores. E os americanos atingem cada vez mais seu objetivo de não colocar o que chamam aqui de boots on the ground, ou botas em solo, ou seja, soldados em terra dentro do território inimigo. David Deptula diz que vemos a evolução rápida da inteligência artificial fazendo o papel de reconhecer alvos e trabalhar com sensores. Americanos e israelenses conseguem fazer hoje uma guerra digital à distância em poucos minutos. É o prefácio de uma era tecnológica de combate. A guerra centrada em redes, onde aviões e mísseis até importam menos do que o balé que são capazes de fazer conectados, confundindo o inimigo. Destruir a percepção. O futuro da guerra chegou, mas ele é invisível e extremamente poderoso.